Pouca gente entende de REB no Brasil. O que o mercado ainda não enxerga? O REB foi uma legislação criada pelo Ministério dos Transportes, justamente com um grupo de trabalho do Sindicato da Indústria Naval, o Sinaval, na década de 70. Havia uma necessidade, na época, de baixar o custo da construção naval no Brasil. Então, o Sindicato da Indústria Naval elaborou um projeto e submeteu esse projeto ao Ministério dos Transportes na época. Então, se criou uma legislação que se chamou de REB, Registro Especial Brasileiro. Essa legislação foi elaborada e promulgada, baseada principalmente na desoneração de impostos do IPI, o PIS e o COFINS, para construção naval, reparo naval, repotenciamento de embarcações, reformas de embarcações, de maneira que propiciasse ao armador, ao proprietário da embarcação e ao estaleiro construtor melhores condições para a construção naval, para baixar o custo da construção naval. Isso é o REB. Qual é o erro mais comum das empresas quando tentam usar o REB sozinhas? Quando eu elaborei o meu trabalho, eu elaborei visando as pequenas e médias empresas. Por quê? Porque as grandes empresas têm lá os seus departamentos jurídicos. Quando eu falo em grande empresa, eu falo em companhias de navegação de longo curso, que tem grandes navios e tal. E o pequeno, que tem o seu rebocador, que tem o seu barco de apoio portuário, ou que tem sua balsa, ele não conhece. Então, ele nem comete o erro, porque ele nem chega ao REB. Eu montei esse trabalho voltado para a pequena e média empresa que não conhece o REB e que não tem a estrutura necessária para chegar lá. Quando uma empresa te procura, o problema que ela acha que tem costuma ser o real? Quando eles me procuram porque não conhecem o REB. Quem não conhece não tem o problema. Quando eu apresento para eles um projeto de REB, a reação que eles têm é um choque. Porque eles não acreditam que eles vão desonerar em torno de 15, 20, em alguns casos até 25% a construção de uma embarcação dele. Eles não acreditam, por exemplo, que ao comprar um motor marítimo para repotenciar a embarcação dele, eles vão ter uma desoneração considerável na compra desse motor. E quando eu mostro isso para eles ficam admirados. Ficam admirados por não conheciam até então. Com isso eu atinjo o meu objetivo e com isso eu abro uma porta considerável para eles. E eu fico muito satisfeito de poder mostrar para eles e prestar esse tipo de serviço para eles. Já viu empresas perderem dinheiro por desconhecer a desoneração correta? Eu, pessoalmente, presto hoje um grande serviço à empresa de praticagem do Porto de Santos, que é hoje a maior empresa de praticagem do Brasil. Praticagem é aquela empresa que busca o navio lá na área de fundeio e leva o navio até o porto. Santos hoje tem 25 lanchas de praticagem. Eles não tinham REB, não conheciam o REB, até eu chegar lá. Eu fiz uma proposta para eles na fase anterior à pandemia e, em função da pandemia, demorou um pouco a desenvolver esse trabalho. Mas hoje, todas as lanchas deles têm o REB. Inclusive, uma lancha que eles estão construindo, eles têm hoje o pré-REB. O pré-REB é o REB que é usado para a construção. É o REB que vai permitir ele comprar o material para a construção. Então, que ele desonera o produto desde o dia que eles compraram o primeiro material para o casco. No dia a dia, o que pesa mais? O texto da lei ou a interpretação técnica? O texto da lei é importante, sem dúvida que é importante. Porém, quando você não tem alguém que te oriente tecnicamente, você não vai usufruir da totalidade do que a lei vai te permitir. Empresas de apoio portuário, elas têm, além da desoneração para a compra de materiais, para a reforma, para a construção, para a manutenção, elas também têm uma desoneração para a compra de combustível. Então, se ele não tiver uma assistência técnica, ele não chega lá, ele não usa toda a gama de isenções e desonerações que ele vai ter direito. E isso eu me proponho a fazer. Desde o dia que ele me contrata, eu já me proponho a mostrar para ele toda essa gama de conhecimento, para ele ter a abrangência total do que a lei vai permitir para ele. Existe espaço para improviso quando se fala em ANTAC e REB? Não existe ANTAC e REB improvisado, porque são trabalhos técnicos. Para você ter um REB, você tem um processo pré-definido que começa pela
outorga da ANTAQ. Então, a empresa de navegação, para chegar ao REB, ela precisa ter uma outorga da autoridade que é a ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. E para você conseguir a outorga, tem todo um processo burocrático, que envolve, entre outras coisas, certidões negativas, contrato social e uma série de outros documentos. É um trabalho bastante específico, bastante técnico. Isso tudo vai depois para o Tribunal Marítimo, vai para a Capitania dos Portos, enfim, é um processo bastante técnico. E isso eu tenho feito para as empresas do qual eu já presto trabalho, presto serviços. No ato de contratação, de quanto tempo estamos falando até chegar o resultado para o cliente? Todo trabalho burocrático que envolve órgãos de governo sempre tem as suas demoras. Porque burocracia não depende só de você querer fazer a coisa acontecer. Todo trabalho burocrático existe um período de maturação dentro do órgão. Você dá a entrada, ele vai para análise técnica em um departamento, essa análise técnica vai para a avaliação de gerência, vai para a avaliação de superintendência, enfim. Passado esse período, o processo então vai para a Capitania dos Portos, envolvendo documentação da embarcação, vai para o Tribunal Marítimo para você ter o registro de armador, enfim. Um processo desse leva no mínimo 6 meses para que você tenha toda a documentação para que você alcance o REB. Você só consegue ter acesso à desoneração depois que você tiver o certificado do REB. Antes de você ter o certificado do REB, você é somente um candidato a ter o REB. Então, você só vai ter direito à desoneração a partir do momento que você tiver o registro do REB. Já tenho o registro e quero caminhar sozinho. É prudente ou não? Bom, você pode caminhar sozinho, sem dúvida nenhuma, pode caminhar sozinho. Agora, tem alguns riscos que envolve. Por exemplo, quando você tem o registro do REB, você tem direito de ir ao teu fornecedor, fazer a compra e ter a desoneração. Só que existem fornecedores e fornecedores. Quando eu falo fornecedores e fornecedores, por exemplo, tu tem fornecedor que ele obedece à legislação de tributação por lucro presumido. Outras tributam por lucro real. E aí, a alíquota do PIS e COFINS é variável. Tributo presumido é um valor que é bastante menor, digamos assim, e lucro real é outro valor que é um pouco maior. Então, se você não tem uma orientação firme, você está arriscado a perder dinheiro na compra. Ou até o teu fornecedor vai te dar um valor de compra e que não leva em consideração o lucro presumido ou o lucro real. Você pode ser levado ao erro na compra por não levar em consideração o lucro presumido ou o lucro real da empresa. Existe um oceano de oportunidades escondidas e eu tenho a carta náutica para a sua empresa.